Vamos para os distúrbios da coagulação. A gente tem aí uma gama de distúrbios que estão ligados à coagulação. Tanto os distúrbios que são pró-coagulação, ou seja, aquela mulher que coagula demais, ela tem um processo de coagulação no corpo que faz com que ela desenvolva trombos, então qualquer coisa ela forma trombo e com isso ela tem o seu organismo afetado por excesso de micro ou macrotrombos. O macrotrombo é aquela mulher que teve trombose venosa. Ah, minha mãe, minha avó teve trombose, ficou usando faixa. O trombo era na veia safena da perna direita. E esse é um trombo grande. Ele é visto nos ultrassons, ok? De vasos sanguíneos. Agora, existem os microtrombos que são lá, que afetam somente a microcirculação. Essa microcirculação, ela está diretamente relacionada à placenta, porque a placenta nada mais é do que uma trama vascular com microvasos. Estes microvasos sendo afetados e sendo entupidos, literalmente, vamos dizer assim, por pequenos e microscópicos coágulos, eu tenho aí uma placenta toda podendo estar afetada e, consequentemente, a nutrição do meu bebê pode estar afetada. Também tem os distúrbios que são anticoagulantes, ou seja, eu posso ter defeitos na minha cascata de coagulação. Quando você corta o dedo e sangra, para que pare de sangrar ali em torno de 3 a 5, 6 minutos, a gente tem uma gama de condições químicas e metabólicas acontecendo para que forme um trombo capaz de estancar o sangramento. Então, para que estanque o sangramento, eu tenho uma cascata de coagulação. São muitos itens que um vão anunciando para o outro para fazer determinada coisa para que o coágulo consiga ser formado. A gente chama isso de cascata de coagulação. Então, tem vários fatores que a gente enumera em 1, 2, 3, fator 5, fator 6, fator 9, fator 12. E com isso, um vai ajudando o outro para que juntos ele consiga formar um trombo capaz de parar o meu sangramento. Quando eu tenho um distúrbio de qualquer um desses fatores, eu tenho uma falha nessa cascata, ok? Parte dessa cascata é mediada por vitaminas. Acreditem, a vitamina K, as vitaminas do complexo B participam diretamente da cascata de coagulação. Também daí a importância de a gente estar bem nutrido. Mulheres que estão grávidas, ela já sabe que vai passar por um evento hemorrágico no futuro, que é o parto, que demanda uma grande gama de mediadores pró-coagulação para parar o sangramento do pós-parto, seja porque eu cortei numa cesariana, ou seja porque teve um parto normal e tem ali a placenta onde estava grudada, fica vaso sanguíneo sangrando no útero e precisa formar os trombos. E aí, se eu tenho um defeito no meu metabolismo provocado por uma ausência ou diminuição da minha vitamina K, ou porque eu agastei demais e sem repor, ou porque eu tenho qualquer um dos meus fatores de coagulação em defeito ou não agindo corretamente ou até ausente do meu corpo, existem algumas doenças que me ausentam de alguns desses mediadores, eu vou ter aí um distúrbio, uma alteração na cascata de coagulação e eu posso não estar conseguindo produzir adequadamente o meu trombo e sangrando demais por causa desse defeito, ok? Bastante importante isso. Como identificar essa doença? Bom, nem todas são identificáveis, mas como eu disse anteriormente, a gente tem aí as doenças causadas por alteração desses fatores. Então eu tenho como dosar esses fatores e estudar o perfil pró-coagulação desta paciente. A gente chama isso de rastreio de trombofilias. Trombofilia é uma doença causada por alteração da coagulação. Então eu posso rastrear se esta mulher tem, até antes de engravidar, muito embora não seja necessário, né? Mas pode ser realizado um rastreio para saber se essa pessoa é portadora ou não de uma trombofilia, seja adquirida na sociedade por meio de algumas práticas de vida, como obesidade, alimentação inadequada, distúrbios de nutrientes, ou uma herança hereditária, como deficiência de um fator 5 ou qualquer outro fator, por exemplo. Ok? Então é bastante importante saber que existem exames que identificam esses distúrbios da coagulação. Como eu disse, existem os dois tipos, eu já falei este slide. E quais as complicações que eu posso ter mediante a esta doença? Bom, eu posso ter aborto, tanto porque sangra demais e, consequentemente, eu formo ali, quando o ovinho gruda na parede do útero, a gente chama de nidação.
E todo o processo de inidação envolve pequenos sangramentos. Este pequeno sangramento pode estar afetado por um sangramento excessivo. Então, tanto o sangramento excessivo quanto quando este embrião gruda, quando esse ovo gruda na parede do útero, ele precisa ser nutrido por pequenos vasos, microscópicos vasos sanguíneos. Então, consequentemente, se eu tenho também distúrbios de coagulação com pró-coagulação, formando microtrombos, eu também aumento a chance de aborto. Eu também posso ter, obviamente, hemorragias, eu posso ter morte materna ou, caso a mulher sangre demais, ela pode ter um distúrbio de coagulação e afetar outros órgãos, como o cérebro. Então, a mulher pode ter, por causa de uma hemorragia no parto, e ficar, por exemplo, desacordada, acordar depois na UTI e descobrir que ela ficou paraplégica, por exemplo, ou uma das áreas do cérebro foi lesada e ela vai ter aí uma consequência de uma lesão neurológica provocada pela hemorragia, ou até mesmo pela coagulação, se esse trombo se desprende e vai para a sua corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ele pode ir para o pulmão, ele pode formar um trombo pulmonar. Ele também pode ir para o cérebro e formar uma isquemia cerebral, que é o derrame. Ou ele pode ir para uma das artérias do coração e provocar um infarto do coração, que é o infarte. Ou seja, eu tenho várias morbidades que podem ocorrer neste organismo, tanto pelo excesso de coagulação quanto pela falta da coagulação. Então precisa existir um equilíbrio perfeito para que as coisas consigam continuar bem. Como eu previno e trato essa doença? Bom, primeiro, ter uma boa prática de atividade física melhora a minha circulação sanguínea. Consequentemente, eu tenho aí uma melhora das condições vasculares. E aí caso eu tenha uma alteração que aumente a chance de eu ter coagulação, se eu manter uma boa prática de atividade física, eu vou melhorar a circulação local e eu diminuo a chance de ter coágulos. Consequentemente, se eu tenho a falta de coagulação, uma maior chance de ter sangramentos, se eu tenho ali uma boa circulação sanguínea, eu posso ativar mais mediadores que me ajudam na coagulação para compensar essa falta. Então eu tenho como prevenir. Como eu disse anteriormente, tem algumas doenças que são provocadas por falta de nutrientes ou de vitaminas que estão ligadas direta ou indiretamente na cascata de coagulação. Eu citei duas, como as vitaminas do complexo B e a vitamina K, que agem diretamente, mas tem N outras. Então, consequentemente, se eu estiver bem nutrido, mais uma vez a importância de você nutrir corretamente o seu corpo. Então, observe que quase todas as doenças, o processo nutricional e metabólico está associado, né? Enfim, então se eu tenho um bom equilíbrio nutricional do meu corpo, eu acabo prevenindo essas doenças. Eu diminuo a chance delas acontecerem. E como eu trato? Ora, eu posso usar desde medidas mecânicas, como compressão desses vasos provocados por meia elástica, como também prevenir os eventos hemorrágicos e distúrbios de coagulação no intraoperatório ou ao longo da gestação. Pode ser por meios mecânicos, pode ser por meios farmacológicos, pacientes que precisem utilizar, por exemplo, medicamentos que impedem a coagulação. Então, se eu identifico que ela tem coagulação exagerada, eu posso dar um remédio chamado enoxaparina, que vai diminuir a chance dela ter coágulos. Então, consequentemente, eu previno o aparecimento desta doença, ok?